Então vamos lá, o que significa, que é o tema dessa primeira formação da nossa escola, o que significa ardor missionário? Então a gente precisa ir lá no significado da palavra, na definição. O que é ardor? Então, você vai lá no dicionário, você vai achar que uma definição de ardor é um calor forte, intenso. E um outro significado é ardência, sensação e vivacidade. Então, nós podemos ali tirar 5 palavrinhas-chave. Calor, força, intensidade, sensibilidade e vivacidade. São características dessa palavra, do ardor. Então, ardor traz consigo 5 características, 5 adjetivos. Calor, força, intensidade, sensibilidade e vivacidade. Mas vamos entender o que é missionário. Também tem 2 definições. Primeiro, missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, especialmente entre os povos pagãos. O que eu queria... Aí vamos primeiro entender. Eu disse quais são as palavras-chave do ardor, estava lá. Agora eu queria perguntar para vocês, está aqui também, mas quais são as palavras-chave que vocês diriam do que é ser missionário? Vamos lá, está tudo aqui, ó. Assumir, palavra-chave. Realizar, o que mais? Concretizar, o que mais? Promover, pregar, o que mais? Catequizar, converter. Então, qual a grande diferença, né? E a fé. Mas veja bem, quais são, se a gente pegasse o ardor traz alguns adjetivos, né? Calor, força, intensidade, na verdade são subjetivos, né? Intensidade, sensibilidade, vivacidade. E o missionário traz principalmente alguns verbos. Isso precisa nos levar a entender que ser missionário é uma ação. Ser missionário é um ato, né? É um ato que é para realizar determinada tarefa, cumprir determinada missão. Então, ser missionário é uma ação. Então, o ardor missionário, olha lá, o ardor são substantivos que dão um novo sentido ao ser missionário. E missionários são ações para o cumprimento de uma tarefa. Ou seja, ser missionário é uma ação. É um propósito, algo que nos faz ir de encontro a alguém. É um verbo. E o ardor é o que dá característica ao ser missionário. Ou seja, nós podemos ser missionários. Fulano de tal é missionário. Fulano de tal, ele cumpre uma missão. Fulano de tal, nós todos aqui somos missionários. Mas para nós termos em nós, como missionários, que cumprimos tarefas, apostolados, etc., pregamos, ou tocamos, ou cantamos, ou intercedemos, fazemos algumas ações de ser missionário. Para que haja um ardor nesse nosso ser missionário, nós precisamos fazer isso com calor, com força, com intensidade, com sensibilidade e com vivacidade. Me dá um exemplo, por favor. Assim, o que é pregar ou ser missionário com calor? O que seria isso, esse calor? O que seria? Dá um exemplo. Calor diz de proximidade também, não é? De estar próximo, ou seja, é necessário contato, né? Presença. Me dá um exemplo de força. Ser missionário com força. Autoridade, coragem, né? E intensidade. O que é ser missionário com intensidade? A todo momento, todo dia, insistente, a todo momento. E sensibilidade. O que é ser um missionário com sensibilidade? Perceber, sentir aonde posso, o que é? Cuidar, sentir, estar atento aos sinais, ser sensível, né? E a vivacidade, o que é vivacidade? Hein? Alegria, entusiasmo, não é isso? É vida, né? Estar vivo, anunciar. Ou seja, meus irmãos, se nós queremos ser
missionários com ardor, nós precisamos estar atentos a essas 5 características. Ao calor, à intensidade, à sensibilidade, à força e à vivacidade. Mas eu queria, quem trouxe a Bíblia, mas quem não trouxe também, essa é uma passagem muito conhecida. Atos 1:8. Nós estamos na Lectio Divina, né, liturgia diária, acompanhando aí, principalmente na primeira leitura, o livro do Atos dos Apóstolos, né? Mesmo porque agora domingo é Pentecostes. Inclusive um momento oportuno, né, para nós fazermos a escola, né, véspera de Pentecostes. Mas vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Aqui está a essência do ser missionário, anunciar o Evangelho. Mas aqui há uma palavrinha que a gente encontrou lá, que é a palavrinha força. Porém, essa palavrinha força, ela no grego, ela é essa palavra aí, ó, dinamis. É aquela, tá vendo? Em grego é daquele jeito que escreve. Que dá origem também à palavra dinamismo. Oi? Tá ali, ó. Eu não sei falar em grego, não, então tá ali, né? Dá origem à palavra. Dá origem à palavra dinamismo também. Ou seja, essa palavra dinamis, ela dá origem à palavra poder, à palavra força, mas também à palavra dinamismo. E é importante nós entendermos isso, nós entendermos que a experiência com o Espírito nos leva a um ardor missionário que precisa ser dinâmico. Né? E nós temos irmãos de comunidade que é muito claro isso, esse dinamismo. Né? Mas é importante nós entendermos que o dinamismo não pode ser confundido com o ativismo. Não é verdade? Então, o ser dinâmico no ser missionário, e aqui, gente, todos nós somos missionários aqui. Né? Temos o nosso apostolado, mesmo as mães que cuidam dos seus filhos em casa, nós somos missionários quando evangelizamos nas redes sociais, mas isso precisa ser com dinamismo. Então, é uma outra palavra que talvez resume todas aquelas outras. O que a igreja tem a dizer sobre isso? Queria que a gente acompanhasse aqui, tem um trecho, né, da encíclica, da exortação apostólica Evangelho Nuntiandi, no número 75, que é do Papa Paulo VI. Ele diz assim: as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. Se de igual modo a dialética mais convincente sem ele permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda, os mais bem elaborados esquemas, com base sociológica e psicológica, sem ele, em breve se demonstram desprovidos de valor. Ou seja, só a técnica ou só o conteúdo não converte ninguém. Só ter conteúdo, conhecer muito, ou ter habilidade, ter uma boa oratória, embora isso seja importante também, a gente não pode desprezar, mas sem a unção, isso não leva ninguém a uma experiência pessoal com Jesus. E meus irmãos, quem aqui, vocês talvez já tiveram experiência como eu, de ter uma experiência pessoal com Jesus com pregações fracas, com pregações com pouco conteúdo, com pregações onde o pregador tinha pouca habilidade, mas você foi tocado por Deus. Quantos aqui foram tocados por Deus, às vezes, ouvindo uma música? Quantos aqui tocados por Deus ouvindo uma pregação na televisão? Mas a unção, que essa não tem barreira, ela invadiu o nosso coração e nos levou a uma experiência com Deus. Então, nós precisamos entender que a unção tem o seu valor. Então, é importante nós entendermos que a unção é que nos leva também à experiência do ardor missionário. Eu queria também ler aqui uma encíclica, que é a Alegria do Evangelho, que no número 262 o Papa Francisco fala o seguinte, olha que bacana que ele diz. Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. Do ponto de vista da evangelização,
não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transborde o coração. Estas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos grupos e não têm força de ampla penetração porque mutilam o Evangelho. É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor se apaga. Sabe por que uma pessoa, quando vai comprar uma roupa no bazar, não se converte? Porque eu preciso rezar mais. Porque eu preciso buscar mais ardor missionário. Porque eu não estou adorando Jesus o suficiente. Porque eu não estou fazendo a minha letso divina como eu deveria fazer. Meus irmãos, quando nós temos uma experiência íntima com o Senhor, a unção e o ardor da nossa missão transborda em nós. E tudo que você fizer vai levar as pessoas a ter uma experiência com Jesus. Então, o ponto de partida, nós precisamos entender que o ponto de partida dessa nossa formação precisa nos fazer a seguinte pergunta: como anda a sua vida de oração? Como anda a nossa intimidade com Jesus? Como anda a nossa busca por santidade? Porque tudo isso barra a unção em nós. Tem gente que é doido para pregar. Eu mesmo, eu sou doido para pregar, para anunciar o Evangelho. Eu faço de tudo para dar conta de pregar em todos os lugares que me chamam. Eu quero pregar, eu faço questão, eu gosto de pregar. Só que às vezes eu vou muitas vezes me deparar com pregações onde às vezes vai ter conteúdo, ou às vezes vai ter até uma boa oratória, falar bonito, mas vazia de unção. Pregações que vão interter o público como um palhaço faz, mas que não vão converter ninguém. E aí eu preciso avançar muito, meus irmãos. E essa escola é para mim, é para todos nós. Porque independente se você dança, se você prega, se você canta, se você reza, não interessa a sua missão ou a sua tarefa. Ela deve ser feita com ardor missionário. E é por isso que essa formação é o ponto de partida. Quem quiser... Eu gostei mais dessa parte. Ele diz: sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas. Gente, o que você faz? Pensa na sua tarefa. Não, e não pensa só na sua tarefa dentro da comunidade, não, como membro de Aliança Ouvida. Pensa na sua tarefa cotidiana, ordinária. Todas as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se. Quantas vezes na nossa tarefa a gente se depara com a dificuldade, com o trabalho, com os problemas, com o cansaço, e a unção, o ardor se apaga. Eu queria também partilhar um pouco, nessa formação, sobre o carisma, né, da profecia. Eu falo carisma porque aqui, ó, esse livro aqui. Raniero Cantalamessa tem um livro, inclusive esses livros aqui estão na nossa biblioteca. Eu não sei se a gente pode chamar de biblioteca, né? Nosso acervo, né, de livro. A Poderosa Unção do Espírito Santo. Diz assim, ele vai estar citando aqui, então ele vai assim, ó: nós também somos consagrados reis, profetas e sacerdotes. No momento da unção, o sagrado crisma, nos rituais que seguem do batismo. A igreja declara: Deus onipotente, Pai de nós. Isso fala na missa do crisma, né? Quando a gente, não na missa do crisma, quando a gente é crismado. Diz o seguinte: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, livrou-nos do pecado e nos fez renascer pela água do Espírito Santo, unindo-nos ao seu povo. Ele mesmo vos consagra com
o crisma da salvação, para que, inseridos em Cristo, sacerdote, rei e profeta, sejamos sempre membros de seu corpo pela vida eterna. Hoje o Padre Paulo falou isso para nós, né, na formação para os membros de vida, ele lembrava disso, que nós, pelo batismo, somos chamados a ser como Cristo, o corpo dele, rei, sacerdote e profeta. E aí a gente precisa, então, entender um pouco sobre o que é não só o carisma da profecia, mas a ação dos 9 carismas em nós. Porque veja bem, se nós queremos ter ardor missionário, nós queremos que o Espírito Santo haja em nós. E veja bem, a gente tem o costume de ouvir falar sobre os dons do Espírito, não é isso? Só que os dons são para a nossa santificação. Então, quando a gente escuta falar sobre o dom do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor a Deus, quais são os outros aí? Da inteligência, da sabedoria, né? Os 7 dons do Espírito, isso é para a nossa santificação. Só que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer dos 9 carismas. Qual que é a diferença entre dom e carisma? Dom para a nossa santificação. O carisma é para o bem comum. E ele cita 9. Ele diz assim, os 9 dons, e aqui ele chama de dons, né, o carisma básico do Espírito, estão relacionados em 1 Coríntios 12. Queria que vocês anotassem. Da seguinte maneira, fé, cura, milagres, línguas, profecia, interpretação de língua. Tá rápido demais? Então vamos lá. Milagres, línguas, profecia, interpretação de línguas, sabedoria, inteligência e discernimento. Ele cita esses 9. Eu sustento que no batismo do Espírito, o Espírito pode não só fazer brotar em nós os dons do batismo e da confirmação, mas basicamente fazer os 9 dons do Espírito se tornarem atuantes dentro de nós. Muitos teólogos não concordam com esse ensinamento. Eu esqueci de dizer, esse livro aqui é do padre Robert de Grandes. Então ele está, né, tendo primeira pessoa dizendo. É um dos maiores pregadores, aí, né, que principalmente algumas décadas atrás foi fundamental para a formação da renovação carismática, por exemplo, das novas comunidades. Mas basicamente fazer os 9 dons do Espírito se tornarem atuantes dentro de nós. Muitos teólogos não concordam com esse ensinamento de que os dons, ou os carismas, estão atuantes em todos. Mas minha experiência nesses últimos 15 anos provou-me que a verdade é essa. Na Venezuela havia 500 a 600 pessoas em nossos seminários de língua e profecia. Muitos tiveram acesso aos dons através do método do seminário. O que devo concluir então? Quando fomos batizados no Espírito Santo, aqueles 9 dons já estavam ativos dentro de nós, mas é preciso que nos rendamos a eles para que se tornem operantes. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que você foi batizado, você foi crismado, e os 9 carismas do Espírito estão em você de modo inoperante. Porém, quando nós somos batizados no Espírito Santo e clamamos o Espírito, sempre eles meio que são ativados. É como se houvesse eles dentro de nós, desligados. Mas aí eu pergunto para cada um de nós aqui, por que será então que a gente não tem... E aqui, veja bem, é o carisma para o bem comum. É o uso disso para converter pessoas, para evangelizar. Por que que nós não despertamos em nós, não ativamos dentro de nós o carisma da fé? Da cura. Leia aí o que você anotou. Qual mais? Milagres. É claro que muitos aqui podem às vezes lembrar, não houve uma ocasião, Valdo, que eu estava em estado de graça e naquele momento eu estive ali, eu pude orientar alguém, etc. Tal. E é importante dizer que todo mundo aqui reza em línguas, só que línguas é o menor dos carismas. O próprio São Paulo vai dizer isso. Então, por que não é despertado em nós isso, meus irmãos? Então nós precisamos primeiro
Para nós termos uma vida missionária com ardor, uma coisa é fundamental. Primeiro, abandonar o pecado mortal. O que nós precisamos entender? O pecado mortal nos tira da graça de Deus. Então, se nós cometemos... Para ter pecado mortal, precisa de 3 coisas. O que é? Consciência, ser livre, não é? Você foi livremente, qual que é o outro? Ter matéria grave, não é isso? Então, se tem matéria grave, um pecado grave, e se você tem consciência e liberdade, isso te tira da graça de Deus, porque é um pecado mortal. E nós, como consagrados, como vocacionados, precisamos buscar a confissão imediatamente. Porque se nós não estamos na graça, isso já barra tudo. Primeira coisa, então, é afastar de nós o pecado mortal. Segunda coisa, uma vida de oração. E isso a comunidade nos ajuda muito. Ter uma vida de oração constante, fiel. Né? E aqui é lógico, todos nós temos uma luta, uma peleja, né? Para a gente poder dar conta disso também. E a terceira coisa é a intimidade com Deus. Veja bem, se nós então buscarmos afastar do pecado, termos uma vida de oração contínua, ordinária, e buscarmos a intimidade com Deus, nós facilmente, como batizados e crismados que somos, despertaremos, se pedirmos, esses carismas desligados em nós. Deu para entender que como batizado e crismado, todo mundo tem isso dentro de si? Esses 9 carismas? Mas para ativá-los, para converter a moça do bazar que entra lá para comprar uma calça jeans, eu preciso primeiro dessas 3 coisas. Bom, vamos lá. E para a gente buscar então, clamar o Espírito Santo, um novo Pentecostes, para uma nova evangelização. Quando se constatou na história da igreja a necessidade de mudança, nossos pastores clamaram por um novo Pentecostes. Não precisa te explicar que ao longo da história da igreja, depois com o Concílio Vaticano II, antes mesmo do Concílio Vaticano II, uma beata, né, uma irmã, lá no Monseiro começou a escrever cartas para o Papa Leão XIII. E ela, chamada Helena Guerra. E ela começou a escrever cartas dizendo, olha, o Papa, comece mais a falar do Espírito Santo. Começou a provocá-lo nesse sentido. Comece a falar do Espírito Santo. E ele então consagrou o século XX ao Espírito Santo. E foi justamente nesse século que depois o Papa João XXIII começou o Concílio Vaticano II, e quem terminou foi o Papa Paulo VI, e o Concílio Vaticano II praticamente abriu as portas para as novas comunidades, para os movimentos pentecostais. Então, ser rosto e memória de Pentecostes é a parte que se vê, é a parte do corpo que melhor comunica a nossa identidade. Pentecostes não ficou apenas em Atos 2. Deve acontecer hoje em cada local onde houver um cristão, onde houver cada um de nós. Como eu disse, não é por acaso, né, que Deus quis que acontecesse essa formação na véspera de Pentecostes, a primeira, né? O missionário, então, deve atuar Pentecostes. Para ele atualizar Pentecostes, exerce 3 funções. Primeiro, acender a chama. Segundo, espalhar a chama. Terceiro, manter a chama. Vamos repetir isso junto? Vamos lá? Primeiro, acender a chama. Segundo, espalhar a chama. Terceiro, manter a chama. Então, a primeira coisa que nós precisamos, e nós vamos fazer isso na oração, nós precisamos acender a chama. Depois nós precisamos espalhar a chama. E depois manter a chama acesa. Cristo diz isso, né, no Evangelho. Como eu gostaria que essa chama estivesse acesa quando eu voltar. Então, para a gente concluir, para o sucesso da nossa evangelização, nós dependemos da ação do Espírito Santo no interior do ser humano. Seja na testemunha, seja no evangelizado. Apesar de importante, mas não basta nossa boa vontade e o conhecimento teórico e técnico, ou seja, não basta só a técnica ou o conhecimento. É necessário para uma evangelização cada dia mais eficaz aliar, portanto, as técnicas da evangelização com a ação discreta do Espírito Santo. Aqui na Alegria do Evangelho,
no número 263, o Papa diz assim: é salutar recordar-se dos primeiros cristãos e de tantos irmãos ao longo da história que se mantiveram transbordantes de alegria, cheios de coragem, incansáveis no anúncio e capazes de uma grande resistência ativa. Há quem se console dizendo que hoje é mais difícil. Temos, porém, de reconhecer que o contexto do Império Romano não era favorável ao anúncio do Evangelho. Nem a luta pela justiça, nem a defesa da dignidade humana. Em cada momento da história estão presentes a fraqueza humana, a busca doentia de si mesmo, a comodidade egoísta e, enfim, a concupiscência que nos ameaça a todos. Isto está sempre presente sobre uma roupagem ou outra. Deriva mais da limitação humana que das circunstâncias. Por isso, não digamos que hoje é mais difícil evangelizar. Hoje é diferente. Por isso, em vez disso, aprendamos com os santos que nos precederam e enfrentaram as dificuldades próprias do seu tempo. O que o Papa está dizendo aqui? Que a gente não pode dizer hoje é mais difícil. Há quem diga que hoje hoje é muito mais difícil evangelizar que no tempo dos santos, de outros santos, que no tempo de São Paulo. O Império Romano vai, às vezes, nos contradizer. Porque, cada tempo há os seus desafios. Então, nós que hoje somos membros de comunidade, vocacionados à comunidade, nós temos desafios, mas são desafios próprios do nosso tempo. O que nós precisamos é enfrentar esses desafios como os santos fizeram. Para a gente encerrar, então, a nossa formação e rezarmos, porque, afinal de contas, a gente está falando de ardor missionário, a gente precisa também ir para a prática, não ficar só na teoria. É através de um Pentecostes pessoal, ou seja, de uma experiência profunda com o Espírito Santo, que me leva a uma conversão profunda e contínua, que posso tornar-me missionário e transformar as realidades na família, na sociedade, igreja, cultura, política, etc. Peçamos, portanto, uma nova efusão do Espírito Santo, que nos leve à conversão, renove em nós o desejo de fazer a vontade de Deus e nos inflame de um profundo ardor missionário. Então nós vamos clamar por esse ardor missionário, clamar por esses carismas que nos permitem converter as pessoas, levar as pessoas a uma experiência com Jesus, que estão em nós, mas precisam ser despertadas pelo nosso clamor.